Saudações a todos, que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. Na oportunidade de hoje, nós vamos comentar sobre as bodas de Caná. E qual seria a narrativa dessas bodas, as bodas de Caná? É uma história de sublime expressão simbólica, narrada unicamente no Evangelho de João, no capítulo 2, em que Jesus, sua mãe e seus discípulos participam de uma festa de casamento ocorrida na cidade de Caná, da região da Galileia. E nessa festa ocorreu o marco inicial do ministério público de Jesus. Mas apesar disso, a maior recordação que costumamos associar a essa passagem é o suposto milagre da transformação física da água em vinho. Vamos à leitura do Evangelho de João. Abre aspas. No terceiro dia, houve bodas em Caná de Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Foram convidados também Jesus e seus discípulos para as bodas. Tendo faltado vinho, diz a mãe de Jesus para ele: eles não têm vinho. Jesus lhe diz: mulher, o que queres de mim? Minha hora ainda não chegou. Diz a mãe dele aos servidores: fazei o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra, postas para a purificação dos judeus, contendo cada qual 2 ou 3 metretas. Jesus lhes diz: enchei as talhas de água. E encheram as talhas até a borda. E ele lhes diz: agora tirai o líquido e levai ao mestre de cerimônias. E eles levaram. Quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde era, mas os servidores que haviam tirado a água sabiam. O mestre de cerimônias chama o noivo e lhe diz: todo homem põe primeiro bom vinho, e quando estão embriagados, serve o inferior. Tu conservastes o bom vinho até agora. Jesus fez esse princípio dos sinais em Caná de Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram para Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali permaneceram não muitos dias. Fecha aspas. Bom, agora vamos refletir algumas questões iniciais. Quereria Jesus manifestar sua glória dessa forma, transformando de fato água em vinho? Teria feito esse fenômeno para impressionar a todos, a fim de provar ser o Messias, o enviado de Deus? Por outro lado, é sabido que Jesus reprovou seus interlocutores por terem necessidade de sinais e prodígios. É sabido também que o Evangelho de João resgata a simbologia do Antigo Testamento, como podemos observar no prólogo: no princípio havia o Verbo, uma clara alusão a Gênesis. Além disso, o Evangelho de João introduz novos símbolos, como por exemplo, as menções da destruição do Templo de Jerusalém, de seu soerguimento em 3 dias, como símbolo da ressurreição de Jesus, do diálogo de Jesus com Nicodemos a respeito da necessidade de nascer de novo da água e do Espírito para ver o reino de Deus, da água viva que Jesus oferece à samaritana, do pão do céu que Jesus oferece à multidão, etc. E Kardec, o que comenta sobre essa passagem da bodas de Caná? Extraímos o seguinte trecho do livro A Gênese, abre aspas. Este milagre, referido unicamente no Evangelho de São João, é apresentado como o primeiro que Jesus operou, e nessas condições deveria ter sido um dos mais notados. Entretanto, bem fraca impressão parece haver produzido, pois que nenhum outro evangelista dele retrata. Fato não extraordinário era para deixar espantados, no mais alto grau, os convivas e sobretudo o dono da casa, os quais todavia parece que não perceberam. Considerado em si mesmo pouca importância, tem o fato em comparação com os que verdadeiramente atestam as qualidades espirituais de Jesus.
Admitido que as coisas hajam ocorrido conforme foram narradas, é de notar se seja esse de tal gênero o único fenômeno que se tenha produzido. Jesus era de natureza extremamente elevada para se ater a efeitos puramente materiais, próprios apenas a aguçar a curiosidade da multidão, que então teria nivelado ao mágico. Ele sabia que as coisas úteis lhe conquistariam mais simpatias e lhe granjeariam mais adeptos do que as que facilmente passariam por fruto de grande habilidade e destreza. Se bem que, a rigor, o fato se possa explicar até certo ponto por uma ação fluídica que houvesse, como o magnetismo oferece muitos exemplos, mudado as propriedades da água, dando-lhe o sabor de vinho. Pouco provável é se tenha verificado semelhante hipótese, dado que, em tal caso, a água, tendo do vinho unicamente o sabor, era conservada a sua coloração, o que não deixaria de ser notado. Mais racional é se reconhece aí uma daquelas parábolas tão frequentes nos ensinos de Jesus, como a do filho pródigo, a do festim de bodas, do mal rico, da figueira que secou e tantas outras que todavia se apresentam com caráter de fatos ocorridos. Provavelmente, durante o repasto, terá ele aludido ao vinho e à água, tirado de ambos um ensinamento. Justificam esta opinião as palavras que a respeito lhe dirige o mordomo. Toda a gente serve em primeiro lugar o vinho bom, e depois que todos o têm bebido muito, serve-os menos fino. Tu, porém, guardas até agora o bom vinho. Entre duas hipóteses, deve-se preferir a mais racional, e os espíritas não são tão crédulos que por toda parte vejam manifestações, nem tão absolutos em suas opiniões, que pretendam explicar tudo por meio de fluidos. Fecha aspas. De acordo com os apontamentos de Carlos Torres Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, e Alfredo Cefaria, no seu artigo do Reformador As Bodas de Caná, encontramos os seguintes dados históricos da narrativa evangélica. Festas das bodas. As festividades de casamento na Palestina duravam muitos dias e os convites eram amplos. Daí, por vezes, as previsões das quantidades de comida e bebida podiam falhar. É o que possivelmente ocorreu na festa em que Jesus se encontrava, tendo sua mãe observado essa dificuldade em relação ao vinho. Resposta de Jesus à sua mãe. O termo mulher, empregado por Jesus à sua mãe, denotava carinho e consideração. Corresponderia hoje ao termo senhora. A palavra mulher era usada como tratamento de mulher casada em oposição a partenos, que significa virgem. Talhas. Os galileus tinham sempre nas suas habitações vasos apropriados a guardar a água destinada às purificações que Moisés instituíra. E metreta. Trata-se de uma medida de líquidos que podia variar. Pode-se atribuir que cada metreta correspondia a 39 litros. Assim, cada talha, pote de água, cântaro, podia suportar até 120 litros. Consequentemente, se interpretássemos literalmente a narrativa, a transformação teria ocorrido em 720 litros de água. E agora vamos a algumas considerações sobre a simbologia da água. No Antigo Testamento, é possível associarmos a água à crença em Deus. Encontramos passagens da peregrinação do povo hebreu no deserto, em que Deus, por acréscimo de sua misericórdia, possibilitou a oferta de água para lhe saciar a sede. E essa simbologia encontra-se em Êxodo, no capítulo 15, 25 e no capítulo 17, versículo 6. Sobre a simbologia do vinho. O povo judeu, influenciado pela cultura helênica, tinha o vinho como elemento indispensável nas refeições festivas. A tradição falava do vinho como algo que dá alegria. A gente pode considerar isso em decorrência do Salmo 104, versículo 15. No Antigo Testamento, é possível identificar a figura da vinha com sentido messiânico.
em sentido de regeneração para os judeus. Em Gênesis, capítulo 49, o patriarca Jacó abençoou seu filho Judá, tronco de onde deveria surgir o Messias. E em Isaías, no capítulo 5, versículo 4, encontramos um poema comparando o povo de Israel a uma vinha que por suas transgressões não deu uvas boas. No Novo Testamento, encontramos a referência da vinha na parábola dos trabalhadores da vinha, no Evangelho de Mateus, capítulo 20. E o próprio Jesus afirmou ser a verdadeira videira, conforme o Evangelho de João, capítulo 15. Também encontramos no Novo Testamento um diálogo de Jesus com seus discípulos na última ceia, fazendo referência à expectativa de tomarem vinho no reino de Deus, conforme Marcos capítulo 14. Amém vos digo que nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu beba vinho novo no reino de Deus. E na terceira revelação, encontramos o símbolo da cepa nos prolegômenos do livro dos Espíritos. Abre aspas. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem quinta incensia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Fecha aspas. E quanto a núpcias? As núpcias são um símbolo da aliança entre o homem e Deus. No Antigo Testamento encontramos essa simbologia no livro do profeta Oséias. Também encontramos Jesus fazendo essa associação na parábola do festim de bodas, conforme Mateus capítulo 22, e na parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25. E no livro O Consolador, na questão 309, encontramos Emmanuel explicando que o esposo da humanidade é Jesus Cristo. Assim, o vinho é um símbolo de alegria e de espiritualização do ser, ao passo que as bodas são um símbolo do reino de Deus nos corações dos homens. Bom, agora vamos a algumas interpretações desses simbolismos. Alfredo Cefarias descreveu que a transformação da água em vinho representaria a transformação da revelação mosaica em revelação mais espiritualizada, ressaltando o símbolo da cepa atrelado ao espiritismo. Abre aspas. A água, como se sabe, era considerada o princípio da criação material, representava, pois, a própria matéria. O vinho, licor da uva, é o emblema do espiritismo. O mestre, com o poder de que dispunha, decorrente da sabedoria que lhe adivinha da sua absoluta perfeição moral, opera o célebre milagre, entre aspas, para significar que o sentido material da revelação mosaica tinha que se transformar em sentido espiritual, pois que o espírito é que vivifica. Fecha aspas. Já Carlos Torres Pastorino sustentou que, abre aspas, pedra exprime a interpretação literal das Escrituras. Moisés recebeu os mandamentos gravados em pedras. Água simboliza a interpretação alegórica dessas mesmas Escrituras, o sentido extraído da letra. Moisés feriu a pedra e dela saiu água. Vinho é a sabedoria profunda, o sentido simbólico e espiritual que inebria os sedentos da verdade e que alegra o coração da criatura, juntamente com a música mais sublime das artes. Quando a doutrina não é pura, Isaías o revela com estas palavras: o teu vinho está misturado com água. Tomando as escrituras sagradas, talhas de pedra, Jesus transforma a água em vinho, ou seja, transforma os ensinos alegóricos em ensinos espirituais, cheios de sabedoria. Revela-lhes o que há de oculto na palavra sagrada. Fecha aspas. Agora, vamos a algumas interpretações de alguns espíritos. No livro Caminho, Verdade e Vida, o espírito Emmanuel,
pela psicografia de Chico Xavier, nos fala o seguinte, abre aspas: também nós estamos na festa do noivado do Evangelho com a terra. Somos serventes humildes. Em muitas ocasiões esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. Fecha aspas. No livro Boa Nova, também psicografado por Chico Xavier, Espírito Humberto de Campos narra uma passagem evangélica no seguinte sentido, abre aspas: as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. O vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei mesmo assim júbilo em sorvê-lo, por minha dedicação aos que vim buscar por amor do Todo-Poderoso. Fecha aspas. Essa é uma passagem de Jesus falando aos seus discípulos. E também no livro Quando Voltar a Primavera, pelo espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, é dito o seguinte, abre aspas: Caná é a marca inicial do Evangelho dos feitos. O Gólgota, porém, não se tornará o término de sua mensagem como se poderia supor. Até hoje, nas alegrias e nas tristezas, Jesus se apresenta para o homem de todos os tempos, conforme ocorreu nas bodas inesquecíveis, produzindo um sublime noivado com a criatura humana, ao mesmo tempo convidando-a para as excelsas núpcias que se realizarão no reino espiritual além desse mundo. Fecha aspas. E assim encerramos a palestra, agradecendo a oportunidade e pedindo a Deus que nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus.